é mentira. Hoje o apóstolo João, na primeira leitura, nos faz essa exortação. Nenhuma mentira provém da verdade. E, gente, é terrível, não é? Quando nós nos deparamos com a mentira, quando nós descobrimos uma traição, o quanto nós nos decepcionamos, quando nós somos golpeados, enganados. Né? Isso acontece tanto hoje em dia. Né? Pessoas que usam da nossa boa fé, pessoas em quem nós acreditamos e de repente somos golpeados, somos traídos, né? Nas mais diversas esferas da nossa vida, nos nossos negócios, na nossa vida pessoal. Né? E um só é o pai da mentira, Satanás. É ele que planta, que semeia essa confusão. Que maravilha podermos então olhar para Jesus e escutar o ressoar da sua voz dizendo: eu sou a verdade. Por isso que todos os dias nós temos nos encontrado, não é, com a verdade. Jesus nos revelou, não é, tudo o que nós precisamos saber e em que nós precisamos crer para podermos voltar à comunhão com Deus. Não andamos mais na escuridão. A palavra de Deus hoje vai dizer, não é? Essa luz, a luz que ilumina o mundo, é o próprio Jesus. E hoje nós precisamos então acolher essa exortação do apóstolo João, porque nós estamos verdadeiramente num campo minado, não é? Fora e até mesmo dentro da igreja, como a primeira leitura atesta, né? Os falsos pastores, aqueles que se dizem ser dos nossos, mas não são dos nossos, não é? Porque senão teriam permanecido conosco. Eu tive a grande graça de, no início da minha conversão, do meu processo, né, de retorno à casa de Deus, me encontrar com um sacerdote muito santo e que me esclareceu as dúvidas que eu tinha e que me exortou sobre o perigo das falsas doutrinas, sobre o perigo de ter livros, né, materiais em casa contaminados, que me alertou sobre o que era a contaminação espiritual, sobre a necessidade de estar atento e vigilante, porque o demônio tenta sorrateiramente adentrar nas brechas que vamos dando, mesmo que muitas vezes por ignorância. E esse sacerdote foi o querido Monsenhor Jonas Abib, não é? Que trabalho maravilhoso. E graças àquele trabalho, àquele encontro com ele, por meio da sua obra, eu pude me desfazer, né, de muitas coisas contaminadas que estavam na minha casa, que faziam parte do meu dia a dia, eu não percebia, né, que ali era confusão de Satanás sendo plantada na minha vida. Então hoje nós iniciamos esse encontro com essa palavra: é mentira. Pedimos então que o Espírito Santo venha nos esclarecer, né, aquilo que na nossa vida precisa, né? Precisa dessa luz que é o próprio Cristo, para que a luz de Cristo nós reconheçamos. Isso precisa sair da minha vida. Essa prática não é cristã, né? Essa prática não agrada ao Senhor. Hoje estamos no último dia do ano. E quantas vezes o nosso último dia do ano, né, fechando este ciclo e pedindo a bênção de Deus para o ano de 2022, é marcada por tanta superstição. Práticas que desagradam a Deus. Né? Quantas vezes vamos lá pular as ondinhas? Né? Nos meus tempos de ignorância, eu pulei essas ondas também. E depois, quando conheci então a verdade, me confessei, né? Pedi perdão ao Senhor, e nunca mais pulei ondinha nenhuma. Não preciso pular ondas. Porque os meus joelhos, a partir de então, os meus joelhos estão dobrados diante do Santíssimo Sacramento. E a bênção é a bênção de Deus. Quantas? E aí se enrola papel de dinheiro e coloca no ceial, e coloca, não sei, no sapato. São tantas superstições. Isso não agrada a Deus. Como devemos viver esse último dia do ano de maneira que agrade a Deus e possamos colher a bênção de Deus em 2022? Tem um monte de história aí dos banhos, né? Os banhos e as folhas. Gente, nós já fomos banhados. Já fomos banhados no batismo, já nos tornamos filhos de Deus. Esse é o banho. E se hoje nós queremos, então, nos banhar, porque, de alguma forma, os males, não é, vão tentando contra nós e muitas vezes vão se instalando na nossa vida, nós vamos ao santo sacrifício da missa, onde seremos banhados no sangue do Cordeiro. Se esse banho não te trouxer a libertação, então, irmão, nenhum outro banho, pode ter certeza,
que nenhum outro banho poderá te fazer, poderá te trazer essa libertação. Mas sim, o banho que te trará libertação é o banho no sangue do Cordeiro, que acontece em cada Santa Missa. O banho da confissão, onde eu sou lavado e absolvido dos meus pecados. Os sacramentais. Não é todos os dias no exército de São Miguel, o sacerdote abençoa, exorciza o óleo, a água, o sal, abençoando os objetos, as medalhas de Nossa Senhora, a medalha de São Bento, temos os sacramentais. Então veja, tudo que o inimigo vai fazendo, ele faz caricatura, ele não cria. Né? Deus é o único criador, Deus é o criador. Então, Satanás ele não cria nada, então ele vai fazendo caricatura daquilo que Deus fez, da obra de Deus. E aí vai nos enganando. Quantos olhos por aí? Mas não são os sacramentais da Igreja Católica. Né? Olhos que se foram feitas invocações, ou seja, são forças ocultas, malignas que vão agindo ali, nós vamos abrindo esses portais. Porque, na verdade, ao aderir a essas práticas, nós vamos autorizando o inimigo de Deus a agir na nossa vida. Gente, nós não precisamos de nada disso. Né? Foi-se o tempo em que o povo de Deus andou às apalpadelas, sem saber como retornar a Deus, sem saber qual era o caminho. Porque ao longo de 2000 anos de história, Deus foi se revelando por meio dos profetas, por meio dos sinais, até que na plenitude dos tempos enviou o seu Filho. Nós celebramos esse mistério há pouco, o Natal do Senhor. E Jesus então diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeira grande mentira, todas as religiões são boas. Todas as religiões são iguais. Mentira. Religião vem do latim religare, né? É exatamente a religião, né? É o modo, então, como nós somos ligados a Deus, como nós entramos em comunhão com Deus outra vez, uma vez que tínhamos perdido essa comunhão por causa do pecado. Então, Jesus nos revelou como voltar à comunhão com o Pai. Não existe outro caminho. O Papa Bento XVI, certa vez, falou, né? Nas religiões, nas denominações, nós encontramos ali lampejos, reflexos da verdade. Mas é aqui, na igreja fundada por Cristo, onde nós encontramos, então, a plenitude da verdade, tudo o que eu preciso saber e em que eu preciso crer para voltar à comunhão com o Pai, para uma vida abençoada, para uma vida próspera. Você lembra? Quantas vezes meditamos o Salmo 1? Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, aquele que encontra o seu prazer na lei de Deus. Ele é semelhante a uma árvore que está plantada à beira da torrente. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo. Tudo o que ele faz vai prosperar. Este é feliz. Então nós não precisamos de nada disso. Hoje é um dia de você fazer essa varredura, essa limpeza, dizer, olha, a partir de hoje não mais. Essa superstição, né? Essas ilusões, essas falácias, não mais. Nossa Senhora no movimento sacerdotal mariano vai dizer, filhos, passar esta noite de 31 de dezembro comigo em adoração. Ficar em adoração a Jesus Eucarístico. Por isso que todo o exército de São Miguel às 21 horas, né? Deu tempo já jantar com a família, deu tempo, não é, estar ali um pouco, então é hora da família vir adorar Jesus Eucarístico. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis e nós não podemos ficar recorrendo a Satanás, ainda que por ignorância. Por isso que esse vídeo está chegando até você. Ele é o grande assassino, ele é o mentiroso, ele é homicida desde o princípio. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Então nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo para não cairmos mais nessas ilusões, nessas mentiras e permanecermos fiéis àquele que é a verdade. Jesus, a palavra hoje, o Evangelho vem nos dizer exatamente isso. A graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. Vamos passar esta noite em vigília de adoração e eu te garanto, você não vai se arrepender. Se fosse aqueles produtos que a gente oferece, né? A gente diz assim, se você não gostaste, você não é se arrepender, eu te devolvo o seu dinheiro, né? Eu me lembrei aqui apenas uma brincadeira, né? Mas eu garanto, você não vai se arrepender. Todos aqueles que têm feito a experiência, né, conosco de fazer essa vigília em adoração, em oração, não se arrependem. No ano seguinte eles voltam.
porque eles viveram uma grande experiência na vida deles, na minha vida, desde quando eu descobri essa graça de passar a virada, a vigília do ano em adoração. Gente, é bom demais. E quando o ano vira, então o mundo está nos seus fogos, na folia, nós estamos ali prostrados diante do Senhor, entregando e consagrando o ano ao Senhor. E aí em seguida nós fazemos a nossa festa. Só que na nossa festa o Senhor está presente. E fazemos aquele louvor. E aí sim, né, abraçamos, né, trocamos dizemos uns para os outros, um ano abençoado, né, que estávamos rezando uns pelos outros. E, gente, é uma alegria completa. Então vamos receber esta palavra hoje. Eu peço que você fique conosco até o final deste vídeo, né, porque eu quero pontuar para você, à luz da doutrina da Igreja Católica, né, algumas mentiras que Satanás está tentando incutir, está enganando muito dos filhos de Deus, que por não vigiar, por não estarem atentos, né, acabam caindo. A nova era, esse movimento que vem para confundir os filhos de Deus, que vem disseminando várias, né, falsas ideias, e com isso tem terminado a vida na graça de muitos. Por isso, fique conosco até o final deste vídeo. E tenho ainda também partilhar com você um convite que a igreja nos faz neste dia, uma prática tão simples, por meio da qual nós podemos lucrar indulgência plenária. Olha como a igreja, como mãe, como mestra, né, é maravilhosa, como cuida de nós a todo instante. Permaneçamos fiéis a Jesus, permaneçamos fiéis à igreja instituída por Ele. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa mestra. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18. Você pode anotar no seu diário espiritual. Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo para bem compreendermos esta palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, que palavra mais saborosa, né? Aqueles que creram em seu nome, aqueles que o acolheram.
tornaram-se então filhos de Deus. Por ele nos veio a graça e a verdade. Ele nos revelou a face do Pai. Então nós iniciamos este encontro dizendo é mentira. Então vamos lá pontuar essas mentiras que hoje tentam, não é, minar o nosso edifício espiritual. A primeira, né, o Espírito Santo já nos revelou, já nos trouxe. Essa falácia de que todas as religiões são boas. Não. Todas as religiões são iguais. É mentira. Né? Aqui nós encontramos a plenitude da verdade em Jesus. Na igreja, por ele instituída, por ele fundada. Hoje existe também uma ideia, né? Que nós podemos alcançar a salvação por meio do conhecimento, o gnosticismo. É mentira. A salvação nos veio, né, por meio de Jesus, é graça de Deus, é dom de Deus. A salvação nos veio por meio da fé em Jesus, na sua palavra. Certamente existem muitos intelectuais, né, no fogo do inferno, porque a salvação não vem por meio do conhecimento, mas a salvação nos vem por meio da fé em Jesus. É graça de Deus, é por graça que vós sois salvos. Uma terceira ideia, tudo é Deus, né? Abraça a árvore, né? Tudo é Deus. É mentira. Isso é panteísmo, é mentira. Né? A criação é obra de Deus, não é Deus. É uma obra maravilhosa de Deus, mas não é Deus. Eu contemplo a criação, ao contemplar a criação eu me recordo do Criador. A beleza da criação me fala do quão belo é o Criador. Mas essa energia cósmica, não é? Esse Deus impessoal, não, Deus é uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu necessito da graça de Deus. Existe uma distância enorme, não é? Infinita entre a criatura e o Criador. Deus é o Criador. Uma outra ideia disseminada não é a reencarnação. Jesus não nos falou da reencarnação, a não ser para condená-la, não é? Mas Jesus nos testemunhou a ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. Não é? A palavra nos atesta, nós não teremos essas outras vidas para poder reparar os nossos erros, para ir evoluindo, para ir melhorando. Não, gente, a hora de merecer é agora e ponto. Se com Ele vivemos, com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. A hora da conversão é agora. É essa vida, é essa hora. Então, essa ideia perniciosa, né, é uma ideia da reencarnação, uma ideia mentirosa. À luz desta palavra, nós cremos na ressurreição. Depois vem a magia, não é? A adivinhação. São verdadeiros portais que nós vamos abrindo por onde as forças ocultas. Não diz, não, é porque uma força superior é uma força oculta e diabólica que vai entrando nas nossas vidas e depois só oração de libertação, de exorcismo para poder, não é, tirar aquela pessoa da escravidão. Nós não precisamos de nada disso. E aí as cartas, os horóscopos, gente, é jogo, joga para lá e joga para cá. Nós não precisamos de nada disso. Deus nos envia o seu Espírito Santo, Ele nos dá o discernimento, Ele nos revela a sua vontade. Cuidado, porque vamos abrindo portais e a nossa vida, a gente tem uma história de dizer assim, não, se bem não fizer, mal não vai fazer mal sim. Bem com certeza não vai fazer, mas mal, né? Bem não vai fazer e mal com certeza fará. Porque nós vamos nos contaminando espiritualmente. Ora, se nós nos lavamos numa água pura, nós somos limpos, purificados. Mas quando nós nos banhamos numa água suja, nós ficamos contaminados, nós nos sujamos. Então nós não precisamos disso. Essa engenharia, essa forma como o inimigo vai encontrando de ir nos aprisionando, nos fechando no anteiro, nos tirando da verdadeira fé no Deus vivo. Naquele a que eu consagrei a minha vida, pelo batismo eu sou-lhe consagrada. E é dele que eu espero todas as coisas, eu não preciso disso. Mas nós somos tentados pela curiosidade, né? Pela ânsia, né, dessa bênção, e nós queremos a bênção sem mudança de vida, e aí não dá. Né? Aquele que não tem a sua vida transformada, gente, ele
muito provavelmente ele não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque quando nós nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, ainda que nós temos as nossas quedas, mas nos levantamos e a nossa vida é transformada. Ora, né, não acha que Maria Raquel encontrou Jesus e não teve que mudar nada na sua vida? Vamos voltar lá na história. Vamos lá para aquele ano de 2005. Gente, foi caminho, foi luta, foi difícil. Abandonar determinadas práticas, deixar vícios, Gente, foi difícil. Né? Mas a graça de Deus, ali onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus deu a sua graça e as coisas foram acontecendo. A gente abre o coração e diz, Senhor, me ajuda. Né? Eu ainda lembro até hoje eu queimando aqueles livros de falsas doutrinas, eu quebrando, né? Tantos daqueles CDs, porque aquelas músicas, elas não me ajudavam. Quando eu escutava aquelas músicas, era como se aquela mulher velha quisesse voltar e eu fui quebrar tudo, né? E a minha mãe perguntava, minha filha, o que você está fazendo disso? É para que exatamente na hora que eu senti a vontade, o desejo, eu não tenha acesso a isso, eu não tenha como realizar essa vontade, então eu quero quebrar tudo isso. Nessa época nós não tínhamos a facilidade, né? Nas mídias que nós temos hoje, as plataformas digitais, tinha que ser no CD mesmo. Né? E ele foi rompendo com, né, as amizades, as companhias que foram, na verdade, os falsos amigos que foram se afastando, né? As companhias que não acrescentavam, que não somavam. Enfim, exige uma mudança, né? Uma mudança. E hoje nós vivemos aí nessa tentação de achar que podemos fazer uma caminhada com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. E ainda ontem São João nos alertava, isso é mentira. Naquele que está o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós não podemos servir a esses dois senhores. Então o encontro com Deus nos traz essa transformação, essa conversão. Você pode comungar de qualquer jeito. Não, Deus é misericordioso. Gente, isso é mentira. A palavra de Deus diz, aquele que comunga o corpo e o sangue, né, do Senhor indignamente está comungando a sua condenação. Estão mentindo para você. Você entende? Então, precisamos estar atentos. E ainda tem a idolatria do eu, né? Eu posso, eu faço, eu sou, eu não sou. Deus é. Meu corpo, minhas regras, eu faço, eu pinto, eu bordo, eu não sou. Mas Deus é, eu sou completamente dependente do Criador. Então essa idolatria do eu é a tentação da serpente com Adão e Eva, né? Se comerdes deste fruto, sereis como deuses. Gente, é mentira. Não vão ser como deuses coisa nenhuma. Só tem uma. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e só tem uma maneira, né? São João da Cruz nos revelou. O que Deus pretende é fazer-nos deuses por participação, sendo Ele por natureza. Né? Deus já tinha aquele projeto. E a serpente enganou Adão e Eva, mas Deus já tinha aquele projeto. Deus pretende fazer, né, fazer-nos deuses por participação. Só tem uma maneira, é através da união com Deus, da obediência à sua palavra. Nós vamos sendo transformados nele. Isso é grande demais, né? Então é exatamente isso que a serpente quer tirar de nós, essa semelhança, esse ser imagem e semelhança de Deus. Ela quer roubar de nós, porque ela perdeu isso. Quando ela não quis se submeter a Deus, quando ela bradou, não servirei, e houve a batalha no céu, Miguel e os seus anjos, ela perdeu tudo isso, ele perdeu tudo isso. E ele quer exatamente fazer com que nós percamos. Mas é na obediência a Deus e a sua palavra, né, que nós vamos sendo transformados em Deus por participação, como diz São João da Cruz. Só me sinto à vontade para falar, né, porque estou citando um grande santo, doutor da igreja. Então, virando este ano, né, hoje que nós possamos render graças, e é um convite que a igreja nos faz. Aqueles que recitarem hoje o Te Deum, um hino muito antigo de louvor, de ação de graças, né? A vós, ó Deus, louvamos, nós rezamos, né, na liturgia das horas. Aqueles que recitarem este hino, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vou colocar também lá no Telegram, já está no nosso Instagram. Né? Aqueles que recitarem este hino com fé, né, lucrarão indulgência plenária. Que é isso? Você sabe que quando nós pecamos, né, duas coisas aí, há dois desdobramentos. Eu preciso, né, do arrependimento, pedir perdão por aquela falta, por aquela desobediência, e eu alcanço a absolvição, né,
do meu pecado, a absolvição por meio do sacramento da confissão, mas gera também uma penitência, ou seja, um dever de reparação por aquela falta que eu cometi. Né? As penas devidas, a indulgência apaga essas penas. Então, gente, é uma grande graça. Né? E aí, claro, recitar o Te Deum, né? Confessar-se no intervalo de 8 dias antes ou depois, a comunhão eucarística e as orações, né? Na intenção do Santo Padre, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, para que possamos então lucrar essa indulgência plenária. O Te Deum recitado publicamente, como nós faremos, né? Hoje à noite, né? Juntamente com todo o exército de São Miguel. Então veja que graça, né? A Igreja como mãe, como mestra, nos concede tudo aquilo que nós precisamos para virar bem este ano, para fechar bem este ano e pedir e clamar as bênçãos de Deus para o ano de 2022. Eu tenho certeza que esse vídeo foi um verdadeiro luzeiro na sua vida, foi um presente de Deus para mim, e tenho certeza que foi um grande luzeiro para você, né? Que, por causa de enganos, de falácias, né? Talvez aí estivesse com algumas práticas não cristãs, não católicas, e hoje, ao participar desse momento, dessa partilha, a palavra de Deus te trouxe a luz, iluminou todas as trevas, e você está tomando a sua decisão. Quer saber? Eu quero um ano 2022 abençoado, então eu vou pedir àquele único que pode verdadeiramente me abençoar, e farei isso por meio da Igreja, né? Por meio da vivência dos mandamentos, dos sacramentos, adorando o Senhor, me confessando, né? Usando os sacramentais. Hoje recitarei o Te Deum com toda a minha família, exército de São Miguel, e tenho certeza, não preciso ter medo, porque o ano de 2022 será assim um ano maravilhoso. Por quê? Porque Deus está conosco, Ele é o Emanuel, Ele caminha conosco, e nós vamos então rompendo com todas as trevas. Gente, como é bom, não é bom caminhar com Deus, crescer à luz da palavra de Deus? Que você possa, neste ano de 2022, já estabelecer esse primeiro propósito, nem um dia sem a palavra de Deus. E você vai colher muitos frutos na sua vida, sabe, de cura, de libertação, sabe, de alegria mesmo, de felicidade, né? Porque é isso de que nós precisamos, deste Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. Compartilhe esse vídeo, né? Torne conhecida esta palavra. Muitos dos seus irmãos que estão aí no erro, né? Na mentira por ignorância, precisam desta graça da libertação que a palavra de Deus hoje nos trouxe. Partilhe aqui conosco, né, nos comentários. Deseja aos seus irmãos um feliz 2022. Eu desejo para você um 2022 super abençoado, né, que você possa perseverar nos caminhos do Senhor. Deus abençoe você e até logo mais a nossa vigília, né, de fim de ano, na nossa vigília de ano novo, às 21 horas aqui no nosso canal. Será uma linda festa. Deus abençoe.